Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa websérie Saber e Viver Histórias de Vida. Hoje com o tema Histórias de Vida. Eu sou Paula Chacon, uma mulher branca, cabelos castanhos anelados, olhos escuros. Estou com a blusa azul marinho da Rede Longevidade com o símbolo do infinito e tenho 60 anos. Sou assistente social, especialista em gerontologia, faço parte da equipe da Rede Longevidade e sou apresentadora da websérie Saber e Viver. A websérie Saber e Viver de 2024 tem como tema transversal Histórias de Vida, que também é o tema deste episódio. E por que Histórias de Vida? Porque nós vamos trazer aqui histórias de pessoas 60 a mais que vão compartilhar um pouquinho da vida deles conosco, baseado no tema de cada episódio. E aí a gente aproveita para agradecer a cada pessoa 60 a mais que topou estar conosco nesse desafio de contar a sua história para nós. A todos vocês o nosso muito obrigado. A websérie Saber e Viver é uma realização da Rede Longevidade, uma organização da sociedade civil que tem o propósito de espalhar educação em longevidade para todas as idades. Conta com o patrocínio da Elo, da Livelo, da Unimed BH, da XP e do Instituto Votorantim. Conta com o fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte. E é o apoio dessa cafeteria linda, Rua do Jasmim, aqui em Belo Horizonte, que dá esse visual lindo para a nossa nova temporada da websérie Saber e Viver. E nesse episódio vamos receber Juliana Saidio. Juliana é psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade de Brasília e Universidade da Flórida. É idealizadora e proprietária da Longeva, uma empresa que oferece orientação profissional, de carreira e para aposentadoria para as pessoas, bem como palestras, cursos, programas de educação para aposentadoria e consultoria sobre inclusão etária nas empresas. Muito bem-vinda, Juliana. Que alegria te receber aqui, vinda de Brasília. Lindo, né? Você gostou? Maravilhoso. Gente, mas não é linda essa natureza? Esse verde maravilhoso. Muito lindo. Que bom, espaço. todo mundo está gostando. Mas fique à vontade, vamos assentar e vamos. Que lindo símbolo da longevidade. É, bonito demais esse Joia. infinito, né? Michele já explicou para nós sobre esse infinito. Sim. Bom, Ju, mas enfim, a gente está muito feliz com a sua vinda, com a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e trazer para nós o nosso tema da websérie, que você sabe que é a segunda temporada, né? Uhum. E nessa temporada a gente colocou esse tema transversal que é a história de vida. E você vai dizer para nós sobre isso, né? Sim. Mas antes eu queria que você se apresentasse um pouco mais, fizesse sua autodescrição e contasse um fato da sua vida que você acha que influencia na sua longevidade. Tá certo. Então é um prazer estar aqui, Paula. Estou muito feliz de voltar a BH, né? Então, fazendo a minha autodescrição, eu sou Juliana Saidio, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, estou de óculos com uma armação preta, com uma blusa preta da Rede Longevidade, que tem esse símbolo lindo do infinito. Né? E sou uma mulher de 39 anos, mas há 15 anos eu trabalho com a temática. Me apaixonei pelo tema da aposentadoria e da longevidade, né? Então, estava na Universidade de Brasília, onde eu fiz a formação em psicologia, e sempre tive mais interesse em atuar na área de gestão de pessoas, psicologia do trabalho, que a gente chama, e falei, não posso terminar minha graduação sem conhecer um pouco a realidade da clínica. E aí eu tive a oportunidade de atender um grupo de mulheres que tinha mais de 50 anos. Então, foi um divisor, assim, né, de águas na minha vida, em que eu me deparei com temas, eu aos 23, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim... Gente, uma moça de 23 anos, uma menina, né, de 23. Então, assim, a síndrome do ninho vazio, a menopausa, né, e o climatério desde então,
a dificuldade de iniciar uma nova relação entre mulheres já divorciadas, algumas até viúvas. Então, todos aqueles temas, incluindo também a aposentadoria, mexeram muito comigo. E além de ter que estudar e ter, claro, a supervisão, né, e tal, de uma psicoterapeuta com mais formação e tudo, eu também percebi que a minha mãe estava naquela fase. A minha mãe me teve aos 32, então ela tinha 55 na época. Sim, na idade do público que você estava atendendo. Na idade do público. Sim, então, sim. de alguma maneira, eu vi que, nossa, eu poderia até me conectar melhor com a minha mãe. Olha só, né, que por legal, perceber tudo isso, assim. Então, desde aí, o que ficou mais claro para mim é que as pessoas, elas não têm uma visão preventiva do planejamento para o futuro, né? O brasileiro tem essa baixa perspectiva de futuro e acha que viver bem é viver o presente. E Só aí, o presente basta, né? E não é bem assim, exato. Né? E aí tem tudo a ver com o nosso tema, que é, ora, para eu viver bem o presente, eu preciso estar bem com o meu futuro, com o meu passado, desculpa, né? Quer dizer, fazer um retorno ao passado e uma análise desse passado, para poder também ter esperança em relação ao futuro. Exatamente. Nesse caso. Porque a gente é essa completude, né? Do que a gente construiu, do que a gente é agora, e isso vai influenciar a nossa longevidade com toda certeza. Com toda certeza. Que lindo assim, você conseguir conectar o público que você trabalhava com ele, e ainda trabalha, com a sua mãe, né? Com a idade da sua mãe, muito bacana. E reconectar até com a sua mãe, né? Entendendo o momento de vida dela, muito legal, quando a gente, assim, a maioria das pessoas eu vejo, elas não param para refletir que o envelhecer é processo, né? Exato. Então só se preocupa em se planejar para o envelhecer quando chega na velhice, quando chega na idade, idade cronológica. Então eu acho que a Rede Longevidade tem esse papel incrível, que é fazer, na verdade, oferecer conhecimentos e trazer, né, inspiração, não só para as pessoas 60 a mais, mas especialmente para o público. Exatamente, de modo geral. Porque está todo mundo envelhecendo, né, Juliana? E a gente espera que muito, né? Muito bem. Então, Ju, como eu já disse, o seu tema é o nosso tema transversal. Então, fala um pouquinho para a gente sobre histórias de vida, essa relação da história de vida com a longevidade. Como é que é isso, assim? Pois é, Paula. Então, estamos aqui hoje com o tema História de Vida, né? Que é um dos conteúdos do Núcleo Vida Soul. E a premissa que a gente tem nesse núcleo é de que o conhecimento sobre si, né, conhecer e se conectar com a própria história é a base para a construção de uma vida longeva, de uma longevidade ativa e saudável. Então, o olhar para si é um passo fundamental para que as pessoas possam se conectar com seus valores e fazer escolhas conscientes e coerentes com o que desejam. Tudo a ver com a história de vida. Tudo a ver. Né? Exato. Então é muito importante que nós que estamos profissionais, que atuamos como profissionais de saúde, no meu caso a psicologia, também tem a terapia ocupacional, a gerontologia e tantas áreas que se debruçam a ajudar uma pessoa, no caso independente da idade, mas também pessoas mais velhas, resgatarem a sua própria história. E como eu conto a minha história diz muito sobre mim, né? Então, a gente costuma dizer que a psicoterapia é a cura pela fala. Sim. É a oportunidade que a gente tem de poder compreender melhor os nossos valores, as nossas crenças, os nossos interesses, as nossas competências. E a partir daí, né, decidir como seguir adiante. Como seguir. Então, de fato, inclusive uma das técnicas utilizadas na psicologia para promover esse autoconhecimento é chamado de autobiografia orientada, né? Que lindo. É uma técnica conhecida. Que bacana. Então isso é muito utilizado na questão da terapia mesmo, do processo terapêutico. Sim, pode muito ser usado utilizado. Em grupos, assim, com pessoas também? Sim, pode ser utilizado no formato individual ou em grupo. É interessante porque algumas pessoas perguntam, tem alguma abordagem ou escola da psicologia que volta mais ao passado do que outras? Isso é um estereótipo que se criou de achar que, por exemplo, a psicanálise faz mais isso do que outras abordagens. Sim. Não tem como. A gente, claro, hoje na psicologia tem várias, né, escolas, como a cognitivo-comportamental, as abordagens humanistas, ou a própria psicanálise, mas não há como eu conhecer esse indivíduo sem voltar para o passado, né? Eu preciso escutar uma história para conhecer essa trajetória de vida até então, para poder entender as demandas do aqui e agora, né?
e ajudar essa pessoa a seguir em frente e olhar para o seu futuro. E a própria pessoa também, né? Quando ela conta a história dela para você, né? Para qualquer pessoa, ela vai meio que ressignificando algumas coisas, né? Assim, porque eu fico vendo assim, a gente repensa o nosso passado, compreende um tanto de coisa de lá, e isso vai fazer a gente caminhar. Sim. Não é? Contar a própria história também ajuda bastante as pessoas a desenvolverem a resiliência, né? Porque, de alguma maneira, a gente vive hoje numa sociedade em que as pessoas se cobram muito, né? Sim. É uma sociedade cada vez mais competitiva, né? E esse é um outro tema do nosso núcleo, que é a autoestima e também como promover essa autoestima. Por que as pessoas hoje têm uma baixa autoestima, né? Muitas vezes em função de um contexto que é de uma cobrança excessiva. Sim. Quando eu olho para a história de vida, muitas vezes, e essa pessoa passa a contar, nossa, por exemplo, tem algo que você faz hoje que você nunca imaginou que você teria feito, que você teria alcançado, né? E é muito interessante perceber que as pessoas, elas comentam, as pessoas mais velhas são mais sábias, né? Como se naturalmente o tempo trouxesse sabedoria, que é um estereótipo positivo, né, das pessoas idosas. Mas como psicóloga e também com base na minha experiência nesses 15 anos, eu venho, infelizmente, trazer uma notícia que na verdade, a sabedoria ela só vem com essa análise do que aconteceu, né? Que bacana. Tem um escritor britânico que chama Aldous, o escritor de Admirável Mundo Novo. O nome dele é difícil de dizer, depois eu posso colocar aí na legenda para vocês, em que ele diz, a vida não é o que te aconteceu, a vida é o que você fez com o que aconteceu com você, né? Como você enxerga a sua própria história, diz muito sobre como você se vê no mundo, no aqui e agora e no futuro, né? A mesma história, ela pode ser contada de várias maneiras. Se eu estou aberto ao autoconhecimento, não só do mundo, mas especialmente o meu, eu tenho mais condições de compreender também os meus erros, né? Tudo aquilo que eu posso fazer de diferente. E assim, até mudar, né? Eu falo muito, a gente fala muito assim, o tanto que é importante a gente ir trabalhando a gente mesmo, para a gente ficar e melhorando a cada dia, porque, por exemplo, até na questão do cuidado, se você é uma pessoa mais fácil de se relacionar, e se você compreende um pouco a sua história de vida e revê algumas coisas, você vai trabalhar isso em você. Com certeza você vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, melhor ou diferente. Isso facilita demais o cuidado, as relações, né, Juliana? Ao longo da vida mesmo, né? A vida social saudável, né? Pessoas que têm amizades, que vão até além da família, ao longo do ciclo da vida, especialmente na maturidade, tem uma autoestima muito melhor, né? Exato. E às vezes, justamente por não fazer também um próprio processo de aceitação da própria história, acaba tendo mais dificuldade de estabelecer vínculos. Exato. Então, Juliana, eu estou achando muito bacana tudo que você está dizendo, e a gente tem as histórias dos 60 mais. Sim. E eu penso que vai vir alguma coisa por aí. Eu estou curiosa para escutá-los, até porque eu amo escutar histórias. Eu também. E são pessoas, assim, muito diferentes, então eu acho que eles vão trazer muitas coisas bacanas para a gente. Vamos assistir, Joia, né? Vamos. Que a idade vai chegando, a gente vai ter mais experiência, né? Eu aceito qualquer forma de adolescente, pode ser até criança, e me ensina a fazer uma coisa, eu sinto bem. Sinto, porque aí eu estou vivendo, né, uma vida nova. A gente não pode viver só naquilo que a gente aprendeu, não. Tem que ter coisas novas na mente. Eu não consigo entender a idade que eu tenho. Parece que não tem essa idade. Porque a minha vontade é só de progredir. Andar, passear. Esse ano mesmo eu estou pensando em Goiânia. Sou muito estimada, né? Para onde eu morei, todo mundo tem aquela confiança em mim. Né? Recebo muita visita, vem casal de lá, de carro, sacrificando, vem ficar mais eu. Né? Eu morei lá e a gente deixou muito amor, né? Muita pessoa, assim, muito chegante as pessoas. Eu nasci na Floresta, né? Ali perto de Santa Teresa.
Na minha época era cartas, né? As pessoas recebiam cartas. O Correios, né, tinha uma importância, né, fundamental. Os meios de comunicação basicamente era aí, a carta, o telefone, discado, né, ou então presencialmente se comunicar com a pessoa, sentir o calor, abraçar, olhar, ver o gesto com que a pessoa olha para você, utilizando as mãos. Esse calor foi perdendo-se um pouco. A gente não é dono da verdade, a gente todo dia todo dia a gente acorda, tem que aprender, sabe? A gente tem que olhar o passado, coisas erradas que você fez e tentar consertar e não repetir. Essa é a grande ideia, né? A conversão. Primeiro eu nasci num lugar chamado Baú, eu vivi lá até 8 anos e pouquinho, aí nós mudamos para um outro lugar que chamava Sertão, morei lá mais 5 anos, meu pai arrendou o terreno lá, nós moramos lá 5 anos, depois a gente mudou no mesmo córrego do Sertão, mas outro espaço, né? Era outro meieiro lá que a gente trabalhava. E de lá que nós mudamos aqui para Belo Horizonte. Eu vim com 19 anos, vai fazer 58 anos que eu moro aqui. Eu acho que assim, a criação da gente, como eu nasci na roça, meio no interior, a gente tinha que produzir tudo que a gente comia, né? Pelo sustento. Eu comecei a trabalhar cedo, com 7 anos, eu levava comida na roça, levava café na roça. Nasci em Itaúna. Eu vim para cá quando era, na minha época, tinha admissão. 8 anos, mais ou menos, eu acho, 9. Papai, meus pais me educaram muito bem, sabe? E o que fazia para um, tinha que fazer para outro. Por que eu estou falando isso? Nós morávamos em Itaúna, eu tenho meus dois irmãos, 3 irmãos estudavam aqui internos no Colégio Arnaldo. Mas meus irmãos estudaram internos, então eu tive que ir interno também. E papai era muito conhecido, né? Porque ele era de Mateus Leme, como a mamãe, sabe? De Mateus, que é lá pertinho, né? E então teve um fato assim interessante, eu até fiquei sabendo algumas coisas que eu não sabia. Porque a família da minha mãe era uma família muito importante, assim, regionalmente falando, né? Ele que tinha um tio meu que tinha colocado energia em Mateus Leme, fez um hospital, e a família do papai era mais simples, sabe? Então a família do meu pai e da minha mãe estava assim contrário, o casamento, sabe? Mas o que o papai fez? Ele veio trabalhar aqui em Itaúna, na cooperativa, ele era muito econômico, juntou dinheiro, juntou, aí ele comprou tudo da casa, do bom e do melhor, sabe? Tanto quando meus avós, eu não cheguei a conhecer nenhum dos meus avós, nem do pai da mamãe, nem do pai do papai. Eles vieram para ver, ficaram impressionados com o que ele tinha conseguido em tão pouco tempo, sabe? Porque meus pais, eles nasceram, não vou lá no interior, eles nasceram na roça, um lugar. Naquela época, não tinha, meu pai nasceu em 1905, minha mãe em 1911. Então assim, eu cresci, você nem conhecia carro, pra você ter ideia. Que a gente nasceu na roça, foi criado lá. Que a gente assim, às vezes, a gente fica igual eu com a minha irmã gêmea, volta e meia a gente tá discutindo, nós duas. Nós brigamos, eu cheguei, parou. Aí se você chegou de fora e falou mal dela pra mim, eu caio de pau em cima, eu não aceito que você fale mal dela. Claro. Agora, eu posso falar. Eu chego pra você, conto uma história e falo mal. O mesmo acontece com ela. Ela fala mal de mim pra você, mas se você já quer falar de mim pra ela, não aceita. Não aceita. Não, é engraçado, é sem combinar, sabe? É assim. As nossas experiências, elas estão moldadas da gente. A gente não consegue tirá-las da gente. Então, essas experiências ajudam muito a gente pensar no que a gente deva fazer, repensar naquilo que não ficou bom, procurar ajuda sempre que possível. Eu tendo o conhecimento que eu tenho depois de entrar em grupos de terceira idade, depois de pertencer à rede de longevidade, a gente percebe com certeza que a gente precisa de mais coisa na vida. Todas as coisas que eu estou vivendo agora
só acrescentar e muita coisa boa. Cada vez que eu leio alguma coisa da Rede Longevidade, ou alguma coisa instrutiva, eu penso naquilo, o que aquilo está trazendo para mim? Eu ainda posso usar aquilo para meu proveito? Eu posso ainda usar aquilo para ajudar as outras pessoas? E procuro. Às vezes nem sempre as pessoas escutam a gente. Juliana, que bacana essas histórias. Muito. E assim, uma diversidade de experiências, né? Sim. O que te chamou a atenção, assim, nessas histórias de vida que a gente acabou de assistir? Olha, tem uma mensagem que fica clara em muitos deles, é a abertura ao novo, né? Eu acho que essa abertura, e aí é interessante porque não só a contar a própria história, mas a viver novas experiências. A Raulinda fala que ela quer fazer a viagem para Goiânia, né? O Ricardo também comenta de que ele não quer parar no tempo. A gente, infelizmente, tem no Brasil um estereótipo negativo em relação às pessoas mais velhas, de que elas são resistentes à mudança, de que elas não querem aprender, de que elas pararam no tempo, né? E você vê que, coincidentemente ou não, essas pessoas escolhidas, elas têm uma vontade de seguir aprendendo. Sim. A abertura à aprendizagem, que também é chamada em inglês de lifelong learning, é uma característica, né, uma qualidade que faz com que as pessoas vivam melhor essa vida longeva, e tem tudo a ver com o próprio resgate da história de vida. E assim, como é que essa sede por aprender coisas novas, com certeza veio lá de trás. Sim. Ele deve ter sido estimulado, os dois, né? Estimulados a estar fazendo coisas novas. E na Raulinda, eu achei tão interessante, porque todos eles falam um pouco que eles moravam no interior e vinham para Belo Horizonte, né? Acho que só o Ricardo é que nasceu e morou aqui em Belo Horizonte. E como é que eles trazem com eles, é o que você disse no começo, os valores, a cultura, né? A própria história. E aí ela fala assim, eu sou muito amada, ela não usa o termo amado, mas a gente percebe que é uma coisa importante para a longevidade, né? Ela fala assim, eu sou muito querida. Então, por que ela é muito querida? Porque ela construiu isso lá atrás. Sim, então ela fala, as pessoas vêm me visitar aqui, ela quer ir a Goiânia, né? Sim, ela também traz um outro conceito muito interessante para a gente que trabalha com longevidade, que é o de idade subjetiva, né? Então ela diz, eu não sinto que eu tenho a idade que eu tenho, quer dizer, cada vez mais a idade cronológica não traduz também a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. E aí vem crescendo muitos estudos sobre a idade biológica e a subjetiva, que é essa sensação. Então tem uma série aí de pesquisas mostrando que a maioria das pessoas hoje, em função desse aumento da expectativa de vida, né, da gente viver mais e melhor, se sente em média 20% a menos do que a idade que tem. Então é mais ou menos o que a Raulinda falou, né? Exato. Agora o Ricardo, ele adorei aquela história que ele fala assim, que a comunicação era por carta, né, telefone de discar. Sim. Olha, eu peguei essa parte, tá? Sim, muito eu também legal. me lembro de eu criança, deitada no corredor de casa, né? Porque o telefone era com fio e eu ia conversar com as amigas. Enfim. E carta, a gente mandava carta para namorada, era uma delícia. E aí ele fala assim, do presencial, dos encontros presenciais, Ricardo fala disso. E como é do acolher, do ver os gestos, né? Ele fala lindo disso, do ver os gestos, que era... Há um tempo lá atrás, isso era mais comum e que hoje... Ele fala, né? Estou repetindo o que ele falou. Sim. Hoje ele perdeu isso, né? O ver os gestos, o abraçar. Por isso que resgatar também isso que fazia sentido naquela época, hoje é importante. Essas transformações tecnológicas explicam muito também um outro tema do Núcleo Soul, que é a nossa relação com o tempo. Exato. Né? Então, se você pensar, a gente hoje vive num mundo muito acelerado, isso gera um desgaste também, e com relação, por exemplo, a escrever as cartas, que era um hábito muito comum, eu sugiro até hoje para os meus clientes continuarem fazendo isso. Tanto, inclusive, nessa técnica da autobiografia narrativa. Escrevendo a própria história. Com a mão, porque escrever com a mão tem um processo de internalização, de apropriação que é diferente de você digitar. Então, tem várias questões que eu faço nesse processo de autoconhecimento, em que eu mando algumas perguntas, posso até compartilhar com elas, daqui a pouco eu vou compartilhar com você. Peço para que a pessoa escreva à mão, tire a foto
e me mande, para que a gente possa trabalhar isso e conversar sobre isso na sessão. E aí uma outra ideia que o Ricardo traz também, que é muito interessante, que também tem tudo a ver com um processo de amadurecer, que se a pessoa estiver aberta a se autoconhecer, vai amadurecer com o tempo, que é perceber que você não tem controle. Lindo isso. Achei essa ideia Lindo também isso. que ele traz. É fundamental, e eu escuto muito isso dos meus clientes 50, 60 a mais, que são... Eu passei, especialmente das mulheres, né? Porque fomos ensinadas a dar conta de tudo. Faz parte da nossa história dar conta de tudo, sermos fortes, né? E tomar conta da casa, de tudo. Enfim. E felizmente agora a gente já está questionando mais. Não quero ser guerreira, não quero. Isso. Não me dá esse título que eu tô cansada, na verdade. E interessante que tem na fala também de outras mulheres, mas o Ricardo traz que ele percebeu, com o passar do tempo, também que viver bem é deixar um pouco a vida respeitar o fluir da vida. Tem uma que fala, vai ser feliz, gente, né? A vida é um pouco por aí, né? Muito bacana, assim, esses depoimentos, né? E ao mesmo tempo digamos, delicado, assim, aparentemente, porque, peraí, mas elas estão falando, a Paula e a Juliana estão falando para a gente planejar o futuro, mas é sem controle, mas é sem, então, em que nível, né? Então, viver o aqui e agora com atenção plena, deixando os acontecimentos próximos, de alguma maneira, fluírem. Mas lá na frente, eu também sei que se eu estou fazendo exercício físico agora, se eu estou ligando para as minhas amigas com frequência, se eu estou conscientemente cuidando dos pilares da longevidade, vai dar certo lá na frente. Exatamente. Quer dizer, tem menos chances de dar errado, menos né? chance de dar errado. De alguma maneira. E quando você vive o presente plenamente, as coisas também vão vindo da sua história e você vai resgatando sem querer. Vem um pensamento. A gente vê muito isso na pessoa idosa também, né? Como é que gosta de contar a própria história. E nesse momento vai reconstruindo a própria vida no aqui e agora, que vai influenciar lá na frente, né? Exato. Esse é um outro ponto que eu queria comentar muito interessante, que já me perguntaram várias vezes, que é, Juliana, eu sinto que minha mãe, meu pai agora tá muito nostálgico, né? Fica falando muito do passado. E eu vejo que até a aposentadoria, muitas pessoas passaram a vida por uma questão de necessidade mesmo, vivendo de alguma maneira no automático, né? Então a pessoa tem ali um trabalho estruturante daquela rotina e o tempo em que ela relaxa, ou que ela se permite até desfrutar, entrar no que a gente chama de estado de fluxo, né? Perder a noção do tempo por meio de ócio, lazer, é raro. Então, quando ela tem mais tempo livre, é que ela acaba também nesse estágio e sentindo mais também os sinais do envelhecer, que, claro, aparecem em diferentes momentos. E é isso, assim, eu também observo, né, nos atendimentos, muitas pessoas com desejo, finalmente, de olhar mais para o passado, simplesmente porque não teve tempo de fazer isso. É exatamente isso. Né, na vida adulta. Juliana, e é interessante que a maioria dessas pessoas vieram do interior. Sim. E eu achei bacana, assim, porque elas trazem consigo a questão do cuidado, né, Juliana? É impressionante como a cultura do cuidado, né, é mais forte naquela época e no interior, e todos eles trazem isso, né, também depois. A Rosalina, a Iris, Seninha também. Tomás e a Seninha, isso. Então, aí fica muito interessante ver também essa proteção entre eles, né, a proteção entre as irmãs que a Rosalina traz, e ao mesmo tempo, como também o viver naquela época tinha mais segurança, tinha mais cuidado, e esse hábito de você passar os mitos e ritos entre gerações. Sim. Isso é algo que, infelizmente, eu acho que a gente também tem que valorizá-los, né, por terem essa experiência, e para que eles também tentem manter essa tradição dentro das famílias deles, o que agora se perdeu. Tanto que, olha só que interessante, essa história que eles contaram, que eles gravaram, eu espero que os familiares deles assistam. Exatamente. Sabe por quê? Porque eu, como psicoterapeuta, escuto muito isso, que eu estou te contando coisas que eu acho que o meu filho não sabe. Juliana, então eu vou te contar uma história. Isso é muito forte. Eu agora vou te contar uma história. Quando eu trabalhava, né, na prefeitura, antes de eu aposentar, eu coordenava um grupo de idosos. E a gente fez a escrita da biografia com eles. Olha só. A Iris participou. A Iris é uma delas.
E aí, eles escreveram à mão, Juliana, a história de vida deles. Uhum. E foi muito legal, porque enquanto escrevia, a Iris mesmo relata, eu sei que eu posso contar isso, porque eu conheço muito ela, ela relata que em determinado ponto da história de vida dela, ela chorava escrevendo, e ela falava, mas eu vou continuar. E quando terminou de escrever, como que ela conseguiu ressignificar isso? E aí, Juliana, para fazer o lançamento do livro de história delas, que foi tudo manual, Que legal. nós fizemos um evento com a família. E foi exatamente isso que aconteceu. As famílias no evento não iam ler o livro todo, eles folheavam o livro. Juliana, as famílias falavam, eu não sabia que minha mãe tinha vivido isso. E olha como que isso traz um outro lugar para a pessoa na família. É transformador. E se estabelece ali um vínculo, se você for pensar assim, tem sessões em que eu falo, comenta com o seu filho, sua filha, com as pessoas importantes para você, seus irmãos. Eu, por exemplo, pergunto, me conta 3 momentos que você se lembra, os 3 principais, né, os momentos mais marcantes da sua infância. Que seja dos 3 aos 6 anos, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu não consigo lembrar. Aí eu falo, então até os 10. Ou, às vezes também não consegue lembrar. Falo, os primeiros que sejam na adolescência. Sim. Os momentos mais marcantes que você se lembra em vida, né? E vem muito da maioria das nossas, do pessoal 60+, histórias do interior, histórias, inclusive, de uma vida sofrida. De uma vida na roça, uma vida de trabalho braçal, né? E o quanto trabalhar para poder produzir o que vai comer. Foi dito isso aqui também. E o quanto que eles cresceram e se transformaram e os seus filhos e netos sequer tiveram conhecimento, né, dessas histórias tão marcantes. Então, e é isso, você vê como foi psicoterapêutico para Iris. Mas foi muito, escrever, e para as né? famílias, tinham famílias que se emocionaram e falavam, eu não sabia que minha mãe tinha passado por isso. Sim. Isso porque só folheou, imagina se for ler, né? Sim. E aí, nesse processo, então, delas escreverem, né, como você disse, é uma técnica que a gente aplicou, elas passam, então, a se conhecer mais. E aí eu queria que você falasse assim, a história de vida com autoconhecimento e a longevidade, como é que é essa ligação de uma coisa com outra? Sim, quando a gente tem vários estudos que mostram que quando a gente está escrevendo a própria história, a gente libera hormônios que fazem bem para a nossa saúde mental, como a própria ocitocina, a dopamina, né? Tem esse lado. E além disso, a gente também, dependendo das questões que você utiliza e da forma como se interpreta, você observa que aquela pessoa pode, inclusive, ressignificar traumas, momentos difíceis, né? Então, por exemplo, uma outra pergunta que a gente traz, que é muito interessante, é quais foram seus heróis na infância? Olha, né? só. Quem você identifica como seus heróis? Só não pode escolher o pai e a mãe, porque claro que ali são os seus vínculos, né? E a gente mais proximais. E aí, pode ser personagem, pode ser a Xuxa, pode ser em geral, vem assim, um tio ou uma avó, né, um professor, professora do primário, ou uma pessoa famosa, e aí eu peço para dizer, por que você admira essa pessoa? Por que ela era um herói para você? Muitas das características, quando essa pessoa descreve, né, são as características que ela gostaria de desenvolver. É impressionante a força, eu admiro essa pessoa porque ela tem uma qualidade, ela tem uma característica que eu sonho e há muito tempo batalho para desenvolver. E eu não quero me despedir desta existência, da vida sem desenvolvê-la. Você me ajuda? Olha, né? que lindo. Então, olha como legal. Que a história de vida, ela resgata habilidade, Sim. ela resgata sonho. Então, assim, como que isso é bom para a saúde mental das pessoas, Juliana? Muito. Como é que faz diferença para a forma como ela encara a própria vida nesse momento, né? Sim, e quando a gente está conversando dando a devolutiva sobre aquela outro pedido que lembre de 3 histórias marcantes da sua infância, depois eu peço para cada uma delas escolher um título. Né? Olha, um título legal. Que tem um verbo de ação, né? É uma outra consigna, né, da técnica. E aí é interessante porque às vezes a história pode, digamos, trazer uma emoção, um sentimento negativo, e quando ela vai pensar no título, como ela de alguma maneira já processou também, aceitou, o título é positivo. E aí ela também, olha só, e reconstrói. E aí a gente
a partir daí, a gente também reescreve essas histórias juntos, né? Sim. E é natural, claro, que venham histórias de abandono, vem histórias de negligência, né? A infância, ela é para todos nós, tem sim período sofrido. Eu nunca atendi ninguém com que certeza. tem, né? Tô para te dizer que eu tô nesse processo de autoconhecimento, resgatando a minha história, que é muito legal. Pois é, então um ponto importante disso que você traz ao se reconectar, né, e refletir sobre a sua história, é que hoje eu vejo que tem muitos profissionais querendo dar respostas prontas. E o que a gente costuma ver é que, na verdade, é o indivíduo quem tem as respostas. Exato. O profissional que a escuta, né, deve ter, então, a responsabilidade de saber escutar para devolver o que o próprio indivíduo, a pessoa trouxe, né, de significativo para ela. Porque ao contar a história, o que ela traz é o que faz sentido para ela. A pessoa tem as respostas, né? A gente só é ali um mediador dessa identificação. Por exemplo, a gente vê, os pilares da longevidade, é importante se alimentar bem, mas como é esse alimentar? É o indivíduo que vai dizer a partir também dos alimentos que fazem sentido para ele. Exato. É importante fazer exercício, mas qual exercício? Então, não é o profissional de saúde, o psicoterapeuta, o psicanalista, o orientador de carreira que tem a resposta, né? E eu acho que isso é importante porque a gente tem vivido um momento que eu vejo que você quer cinco dicas Me ajuda a para viver a sua longevidade como se fosse uma receita de bolo. Receita e não é. E construir essa longevidade, não há receita de bolo. Há nortes de pilares que a gente sabe que são centrais. Mas o como é o indivíduo que tem. Então, todo mundo que a gente escutou hoje tem as suas respostas, né? Já. Olha que lindo, viu, gente? Todo mundo tem a resposta dentro de si mesmo, Exato. Né? Juliana, é um tema lindo, né? Tanto é que foi escolhido como nosso tema transversal. Mas a gente precisa encerrar, então quero te agradecer demais pela sua participação. Obrigada por todo mundo. Quanta contribuição que você trouxe para nós, né? Fico feliz. E agradecer a vocês que nos acompanharam aqui nesse episódio e convidar para o próximo episódio, onde a gente vai falar de ansiedade e depressão. Tudo a ver com o que a gente falou hoje também com a nossa especialista Juliana Duarte. Então a gente espera vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até mais.